Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Quero aqui agradecer a Deus pela vida de vocês e trazer mais uma mensagem de Deus para os vossos corações. Uma palavra de ânimo, uma palavra de alerta para cada um de nós outros, de vós outros. Quero aqui ler na palavra de Deus, a Bíblia na tradução NVI. Hoje eu estou todo de azul. A Bíblia azul, terno azul, gravata azul, estou todo de azul hoje. Então quero trazer aqui para vocês uma palavra maravilhosa de incentivo para que possamos caminhar mais em meio às críticas e às dificuldades da vida. Quero ser breve e gostaria de já, se você gostar dessa mensagem, você compartilhar com outras pessoas para que sejam bênção na vida de outras pessoas. Comentem e curtam para a glória de Deus. Meus amados irmãos, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico e evangelista Lucas, capítulo de número 15, versículo 1, 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Veja que todas as pessoas, os publicanos e pecadores, iam até Jesus. Os publicanos e pecadores iam até Jesus. Os fariseus, os escribas, o censuravam, o criticavam, zombavam dele, dizendo: mas esse homem, é como se diz, esse homem diz que é santo, e como é que ele come com os pecadores e publicanos? Veja, meus queridos irmãos, que os publicanos e pecadores eram atraídos por Jesus. Jesus os atraía. Mas por que Jesus atraía essa multidão de pecadores, enquanto os fariseus e os escribas os repeliam, os expulsavam? Era porque tinha algo em Jesus que atraía a multidão, e esse algo que Jesus tinha era algo amoroso, algo bondoso, benévolo, era algo que trazia sensação de alívio, de conforto, de aconchego na vida das pessoas que tinham ou que estavam lá de Jesus, ao contrário dos que estavam ao lado dos fariseus e fariseus e escribas. Os fariseus e escribas, eles julgavam, condenavam. Até a tampa da água é azul. Então, meus queridos irmãos, uma certa vez em Chicago, na escola bíblica dominical, dirigida pelo saudoso Dátili Moody, tinha uma criança que andava vários quilômetros para chegar até essa escola maravilhosa, né? Ali um certo homem perguntou a uma criança, essa criança que ia muitos, né? Não perdia uma escola, todo dia de escola dominical, todo domingo estava lá. E uma certa pessoa observando disse: moço, por que você, em vez de vir para uma distância tão grande, você não fica numa escola dominical mais próximo da sua casa? E aquele garotinho respondeu como quem talvez não quisesse dar uma resposta mais dura. Ele disse: olha, é porque na escola onde eu vou, eu sou bem amado. A gente é amada. Então, quando você se sente amado, você se sente acolhido, você se sente respeitado aonde você está, então você deseja permanecer lá. Você não deseja sair de lá. Então esse garoto deu uma resposta correta. Esse garoto deu uma resposta correta para aquele senhor que o perguntou, né? Então, da mesma forma, são os publicanos e pecadores. Eles iam até Jesus, não importando com as consequências, com os pecados que ele tinha cometido, com os males que ele tinha feito, embora tantas coisas estavam ali colocando como um obstáculo para ele não ir, mas eles se sentiam amados.
eles se sentiam atraídos por Jesus. Eles sabiam que se fossem até o fariseu, os fariseus, os escribas, eles iam ser censurados, eles iam ser condenados, iam ser julgados, porque os fariseus tinham conhecimento da Torá, tinham conhecimento do Talmud, tinham conhecido da lei de Moisés, tinham conhecido de tudo ali. Os fariseus e escribas conheciam bem a palavra de Deus, porém não executavam, não faziam, não cumpriam. Então a Bíblia diz que Jesus veio para os que estavam perdidos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para os que estavam perdidos. E é interessante notar aqui que os fariseus, eles criticavam como se os publicanos e pecadores fossem ovelhas perdidas, porque era essa a visão dos fariseus e escribas. A visão deles era que os publicanos e pecadores eram pessoas perdidas. Vejam que eles estavam incluídos, mas eles se achavam que não estavam incluídos nesse rol. Tanto os publicanos como os pecadores eram perdidos, estavam perdidos no pecado, perdidos ali na sua ignorância espiritual, tanto quanto os fariseus. Os fariseus estavam perdidos, eram hipócritas, mentirosos, fingidos, conheciam a verdade do Antigo Testamento, conhecia bem o Antigo Testamento, mas eram pessoas que não praticavam. Então eles estavam perdidos. E o apóstolo Paulo foi bem enfático. O apóstolo Paulo disse que todos estavam perdidos, todos estavam distanciados da casa de Deus, todos perdidos estavam, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus é que nos alcançou. Então, amados, aqui nós temos nesse capítulo 15, que podemos dividi-lo em 3 palavras. Nós podemos dividir esse capítulo em 3 palavras. Resumindo, eram as palavras perdido, encontrados e alegres. O perdido, encontrado e alegria. Porque aqui nós temos 3 parábolas falando sobre a dracma perdida, sobre a ovelha perdida e sobre o filho pródigo, ou os filhos pródigos, por que não dizer os pródigos. Depois eu vou fazer um vídeo sobre os pródigos, que eram 2 pródigos. Mas, meus irmãos, ali falando sobre os fariseus, nós vemos que os pecadores, publicanos, eram atraídos pela misericórdia de Jesus. Porque qual era o problema que os atraíam? Qual eram os problemas que faziam com que, qual era o algo, qual era a força motriz que trazia os pecadores a Jesus? Eles vinham até Jesus. É interessante que os pecadores, Jesus não ia a eles vinham a Jesus, Jesus atraía eles. Era o amor. Era o amor que Jesus tinha para com aqueles pecadores. Era a compreensão que Jesus tinha para com os pecadores. Outra coisa interessante era o cuidado que Jesus tinha com cada um deles. Jesus não queria que nenhum deles se perdesse. E estamos dentro de uma congregação, dentro de uma irmandade, que muitas vezes não somos amados. Somos muitas vezes aborrecidos, ou muitas vezes esquecidos, muitas vezes ignorados, e isso aí nos deixa tristes, angustiados e abatidos. Mas Jesus não, Jesus amou-os. Jesus amou de uma forma tal que quando eles iam a Jesus, Jesus cuidava deles. E quando eles ouviam a palavra de Jesus, por mais dura que fosse, eles entendiam que necessitava da misericórdia de Jesus. E, amados irmãos, creiam que não tem coisa melhor do que você estar num lugar onde você é amado,
Não há coisa melhor do que você estar no lugar que você é atraído por amor daquela pessoa que te ama tanto. Não tenha dúvida que somos, muitas vezes precisamos estar no lugar em que nos sentimos amados, nos sentimos atraídos pelo amor, pela compaixão, o carinho e a devoção daquela pessoa para conosco. Não tenhamos dúvida disso. Então, meus amados, eu não quero deixar muito extenso o vídeo, mas é bastante sugestivo que Jesus atraía aquela multidão, porque ele amava de uma forma tão grande, ele amava de uma forma tão singular. Era inexplicável o amor de Jesus. É por isso que João disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outra coisa interessante é que quando nós vamos olhando, nós vamos vendo, a história prossegue ali falando sobre as ovelhas, que eu vou deixar para me estender mais um pouco sobre isso mais adiante. Mas os escribas e fariseus era fácil de olhar e condenar os pecadores e os publicanos. Enquanto eles achavam que os publicanos e pecadores eram ovelhas perdidas, e eles achavam que estavam certamente achados. Eles estavam igualmente perdidos, mas eles não se consideravam perdidos. E o pior erro do ser humano é achar que está certo, que está correto, que as outras pessoas estão tudo errada. Ao redor dele, todo mundo está errado, só ele está certo, só ela está correta. Então essa pessoa está miseravelmente perdida, porque ela não reconhece seu estado miserável, ela não reconhece que é um pecador e que precisa da misericórdia de Deus. Ela se acha, ele se acha que já alcançou a misericórdia, que já alcançou a santidade total, o padrão, ou seja, chegou no ápice, chegou no apogeu da sua santidade, que não precisa mais de ninguém, nem do próprio Jesus. Os fariseus não queriam nem saber de Jesus, apesar de ser mestres, eles rejeitavam o mestre Jesus. Então, meus queridos irmãos, cada uma das ovelhas era responsabilidade do pastor. Os irmãos sabem que as ovelhas, quando estavam, elas iam ali, caminhando, elas iam de rebanho, mas se ela não tivesse um pastor, as ovelhas elas eram fáceis de se desencaminhar, as ovelhas eram fáceis de se perderem, elas andavam pelos pastos, mas se ela não tivesse pastor, ela não tinha uma direção certa, elas se espalhavam e se perdiam no caminho. E outra coisa interessante é que se uma ovelha perdesse ou morresse, o pastor teria que ressarcir, teria que pagar aquela ovelha. Era por isso que o pastor deixava 99 no aprisco, com outro pastor, com alguém que cuidasse dela, não ia deixar ela sozinha, mas deixava com outro pastor para que tomasse conta, enquanto mesmo ia atrás da ovelha perdida até encontrar, porque tinha um preço a pagar. Então ele ia lá e buscava a ovelha que estava desgarrada. É por isso que a ovelha precisa de um pastor para ser guiado. E igreja que não tem pastor, ovelha que não tem pastor, ovelha que não segue ao seu pastor, é uma ovelha perdida. Então precisa-se de um pastor para ser guiado. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Ele nos guia em pastos verdejantes. Ali em Salmo 23, versículo 2, diz que o bom pastor nos guia pela vereda ou pelos pastos verdejantes. Pastos verdejantes era pastos verdes, pastos macios, onde as ovelhas se alimentavam bem e se sentiam bem. E quando ia tomarem água, elas paravam, e o pastor tinha que fechar a correnteza da água ali, para que a água não tivesse movimento. A ovelha não bebe água em movimento, a ovelha bebe água parada, porque a ovelha tem o nariz muito próximo da boca, e se ela põe a boca na água correndo,
A água corrente, ela pode engasgar e até mesmo ser morta, até morrer sufocada. É por isso que tinha que parar em águas tranquilas. É por isso que a Bíblia diz em águas tranquilas, calmas, serena, não águas violentas, não águas impetuosas, porque a água, certamente as ovelhas ia tomar água pelo nariz e ia morrer sufocada. É por isso que o pastor leva a pastar em pasto verdejante e as águas tranquilas. Então, tenhamos convicção que servimos a um Deus poderoso, um Deus que não é exclusivista, não é um Deus condenatório, mas é um Deus justo. Se errarmos, Ele vai nos cobrar para que andemos certo, mas Ele não vai te condenar. Os fariseus e escribas condenavam, mas Jesus salvava, libertava, orientava, corrigia, porque Ele dizia: eu castigo e corrijo, castigo e repreendo todo o que amo. E outra coisa interessante é que falar sobre castigo é maravilhoso. Quando Jesus nos castiga, Ele está nos disciplinando, nos ensinando. Não está nos excluindo, Ele está nos ensinando, nos disciplinando, nos orientando como devemos andar. Então que Deus abençoe e que possamos ficar com esta palavra para a glória de Deus.